Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Vocacional. Meu nome é Joselino Barbosa e no programa de hoje nós vamos tratar sobre as etapas da formação. Hoje nós temos um convidado muito especial, Renan, seminarista Renan. Agora para o Renan se apresentar para nós. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é uma alegria estar convosco nesse dia, partilhando um pouco daquilo também que a gente vai vivendo nessa etapa formativa, né, nesses anos de seminário. Então, eu sou Renan, tenho 26 anos, trabalho esse ano na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Samambaia, em Praia Grande, e minha paróquia de origem é a paróquia Nossa Senhora do Rosário, a Catedral. Hoje nós vamos tratar sobre as etapas da formação. Mas antes da gente ir direto ao ponto, Renan, queria que você contasse para nós um pouquinho a sua experiência vocacional. Se você, quando criança, já pensava em ser padre ou tinha outros sonhos, aquelas historinhas, né? O que você quer ser quando você crescer? Você já dava essa resposta, eu quero ser padre, ou isso foi surgindo aos poucos? Então, desde pequeno, sempre estive na igreja, né, acompanhando minha mãe, que é catequista, e também participava do grupo de oração. Meu irmão também, a gente participava bastante das celebrações, né? Comecei, na verdade, minha caminhada na Igreja São Tiago, que hoje é paróquia, né? Então, pertencente ainda à paróquia Santa Margarida Maria. Então, lá dei os primeiros passos e já com 7 anos ingressei no grupo de coroinhas. Então, desde ali, eu pude já sentir um amor pelo serviço ao altar, né? E sempre me cativava e me alegrava em ver o padre presidindo a Eucaristia. E isso foi mexendo comigo, foi me cativando. E as brincadeiras, além das que a gente costuma brincar sempre quando crianças, né? Estava assim a brincadeira da celebração da missa, né? Me recordo um episódio engraçado que quando o Papa João Paulo II faleceu, eu fui correndo com os amigos para brincar de missa, que a gente tinha que rezar uma missa pelo Papa lá na igreja. Aí a catequista falou que a gente não podia fazer isso, né? Porque quem reza é o padre. Então, de fato, foi um chacoalhão. Falou assim, olha, chega de brincar e agora é para real, né? Para pensar de fato. E a partir dali fui refletindo, rezando e discernindo, né? Mas claro que depois, num determinado momento, eu também segui a minha vida profissional. Então, trabalhei como técnico de redes de computadores por 2 anos. Né, fiz um curso técnico e só que depois da Jornada Mundial da Juventude 2013, na homilia do Papa Francisco, quando ele disse "Ide sem medo para servir", e aí então eu decidi deixar o meu trabalho e fazer a caminhada de discernimento aqui no Seminário São José. Essa experiência de perceber os sinais de Deus, né? Tudo bem, você brincava, teve essa experiência na Jornada Mundial da Juventude. Quando você deu o seu sim e começou aqui a vir para o seminário e ingressou, né, sou seminarista, quando você abraçou a vocação ou o discernimento, você tinha consciência do que você estava assumindo, o caminho que você estava trilhando? Ou não, era algo mais uma descoberta, eu vou vivendo, ou você já tinha consciência do caminho? Olha, costumo dizer que eu demorei para entrar no seminário, vamos dizer assim. Tinham me sugerido fazer 1 ano antes, né? Então, para pensar, para refletir e já para ingressar numa turma que eu conhecia, né? Mas eu senti que não era o momento ainda. Então, quando eu optei por realmente começar o processo vocacional, eu já tinha um pouco mais de clareza, né? Então foi fundamental, até porque eu já entrei trabalhando na pastoral vocacional diocesana, né? Eu estava já há 2 anos. E então, nesse trabalho de acompanhar as vocações, eu comecei a acompanhar a minha própria vocação. E além disso, ainda trabalhei na parte com a Jornada Mundial da Juventude aqui na Diocese. E isso tudo me ajudou a discernir a minha própria vocação, né? Então, quando eu entrei, claro que a gente nunca sabe tudo, né? Vai aprendendo, vai descobrindo muitas coisas no caminho formativo.
mas eu já tinha uma boa clareza do que eu gostaria de seguir e de entregar toda a minha vida pela causa do reino, né? Pelo seguimento de Jesus Cristo. Isso que te ajudou a entender o caminho é boa parte fruto da tua experiência já de serviço à igreja, né? Acho que boa parte dos jovens que buscam um seminário, eles já têm uma vivência na paróquia. Mas e para aqueles que não têm ainda um caminho paroquial na comunidade, mas que sente um desejo em ser padre, em conhecer o seminário, qual conselho você daria? É importante se abrir, o tempo todo se abrir à vontade de Deus, se perguntar, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida, e fazer o processo formativo, fazer o processo de discernimento vocacional, né? Porque por mais que a pessoa não tenha uma maturidade ainda pastoral, ela também precisa fazer uma experiência de comunidade, né? Claro que aqui no seminário existe essa possibilidade, a gente vive uma vida em comunidade, né? Mas é importante o candidato antes experimentar na sua própria paróquia, né? O que é de fato ser igreja, o que é de fato servir ao povo, né? O que é de fato ser povo de Deus, para que a gente possa depois, oportunamente, se for da vontade de Deus, então servir esse mesmo povo. Mas é preciso primeiro fazer a experiência de povo, primeiro fazer a experiência de comunidade, juntos, trabalhando, rezando em comunidade. Essa experiência de povo, essa experiência de comunidade tem gerado para a igreja muitas vocações, seja no seminário, seja na vida religiosa e até mesmo hoje nas realidades das novas comunidades, né? Mas já entrando hoje para o nosso tema, né, algo mais específico, as etapas da formação, para a gente abrir essa reflexão, como a igreja compreende o seminário, né? Como a igreja compreende, né? Ajuda a gente a entender isso. Olha, o seminário é o coração da diocese, né? E que bombeia sangue novo para a igreja, né? Então é bonito a gente pensar o seminário como justamente esse lugar onde se bombeia um sangue novo para comunicar a graça, comunicar com alegria o serviço a Deus, né? É bonito de nós sempre recordarmos disso, o seminário como o coração da diocese. Precisa, portanto, ser cuidado, precisa ser cultivado, né? Ser valorizado e reconhecido. Então o seminário é a casa de formação, né? A gente pode dizer que o seminário, antes de qualquer coisa, é a escola do Evangelho. Aqui nós aprendemos a ser cristãos, ser homens, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Então, antes de nos prepararmos para sermos bons padres, a igreja, por meio do seminário, se preocupa em formar bons cristãos, em seguidores fiéis do Evangelho. Então é isso que nós enxergamos no seminário. Ali se formam os futuros pastores do povo de Deus, mas também bons cristãos. Essa realidade, sendo o coração da igreja, é tão bonito, né? Olha que coisa linda, o coração da diocese é o seminário. Acho que você sentiu aí, eu senti aqui também. Você trouxe essa realidade do seminário. É uma casa de formação. Qual o processo inicial dessa casa de formação, da formação no seminário? O passo vocacional é justamente perceber os sinais das vocações. Por isso aí está o trabalho do serviço de animação vocacional das paróquias, né? Por isso é que é importante que cada paróquia tenha um SAV, porque é ali em que se percebem os primeiros sinais de uma disposição, de uma predisposição ao serviço ministerial, né? Então, o primeiro passo é na própria paróquia, é o jovem, o candidato que procura o pároco e ali demonstra o seu desejo de servir a igreja por meio do ministério presbiteral. A partir disso, o pároco comunica ao reitor e aí ele indica o jovem para fazer o acompanhamento vocacional. Nós aqui na nossa diocese trabalhamos com o seminário em família, né? Que é uma vez por mês. E depois desse passo, desse primeiro momento de conhecimento, a gente entra então de fato no processo formativo com o seminário propedêutico. O seminário propedêutico, ele é diferente do seminário maior, né? Diferente do seminário da filosofia, da teologia. É um seminário à parte, com uma formação à parte. Aqui na diocese, o propedêutico acaba ficando na mesma casa da filosofia e o mesmo reitor das duas casas, né?
das duas etapas, mas para dizer que são distintos porque busca um outro objetivo. No seminário propedêutico se espera que o candidato, que o propedeuta, né, ele possa crescer na iniciação à vida cristã, recordar da vocação batismal. E o que o batismo nos traz? Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados a sermos santos, né? Então, a dimensão do período propedêutico é resgatar no coração do jovem esse desejo de santidade, esse desejo de viver a vocação batismal, esse desejo de viver como verdadeiro filho de Deus. Então, nesse tempo, geralmente é 1 ano, né? Aqui na diocese é 1 ano, mas se espera, a primeira coisa é justamente recordar, reavivar a vocação batismal. Além disso, também ajudar o jovem a se preparar para a vida acadêmica, né? Ele vai ser um padre e precisa falar bem com as pessoas, né? Precisa saber escrever. Então, ajuda a cobrir algumas defasagens do ensino médio, do ensino fundamental, que pode então ser trabalhado, sobretudo a língua portuguesa, nesse tempo do propedêutico. Então, terminado esse tempo do propedêutico, né, o jovem ele é chamado a trilhar, a continuar, a dar um próximo passo, que é ingressar no seminário maior, né, que aí então compreende as duas grandes etapas da filosofia e da teologia, né? A gente costuma dizer assim, mas os documentos, né, cada seminário, é importante ressaltar isso, que cada seminário ele é regido por um plano formativo, né, à luz do documento da CNBB, no caso do Brasil, que se molda também a partir das diretrizes do Vaticano, né, da Ratio Fundamentalis. Então, para ressaltar que existe uma comunhão, uma preocupação a nível universal, né? Todos caminham, cada qual com a sua particularidade, mas todos caminham no mesmo sentido, no mesmo rumo, né? Então, hoje nós falamos que a etapa da filosofia é chamada de etapa do discipulado, porque ao falar de filosofia parece que se ressalta muito mais a área acadêmica, né? E quando na verdade se busca trabalhar aspectos do discipulado. O jovem seminarista da filosofia, ele precisa se apaixonar pelo reino de Deus. Ele precisa se apaixonar pela pessoa de Jesus Cristo, já despertada no propedêutico. E então ele precisa conhecer mais o Evangelho, ser amigo da palavra, se debruçar, se dedicar não somente em estudar, mas em rezar a própria vida com a palavra de Deus. Então, a etapa do discipulado quer levar o candidato a reconhecer-se discípulo de Jesus Cristo, a trilhar o seu caminho, a buscar viver conforme a sua palavra, conforme os seus ensinamentos. Então, aqui em Santos nós temos agora 4 anos de filosofia, né, que busca justamente alcançar esses objetivos. A segunda parte do seminário maior é a teologia, ou então a chamada etapa da configuração. Consciente da minha vocação batismal, consciente de que eu sou discípulo de Jesus Cristo, agora eu sou chamado a me configurar a Ele, configurar ao seu coração de pastor e servo. E aí entra aquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. O que se espera do seminarista da teologia é que ele busque viver toda a sua vida como se fosse o próprio Cristo vivendo-a, né? Responder aos apelos da sociedade como o próprio Jesus responderia, viver a minha vida como Jesus viveria, né? Amar como Jesus amou de fato. Então, se busca configurar toda a nossa vida, todas as nossas dimensões, a pessoa de Jesus Cristo. Buscar responder com coerência aquilo que Jesus espera de mim, aquilo que Jesus faria, né? Tendo sempre essa consciência de que nós nos moldamos a Cristo e não é Cristo que se molda a nós, né? Ter esse coração largo, que acolhe a todos, que ama a todos, mas principalmente que serve a todos. E aí, por fim, então se tem a síntese pastoral, que é o tempo do diaconato, onde o seminarista recebe a ordenação diaconal e passa a residir numa paróquia, acompanhando mais de perto o povo, também aprendendo a administrar os sacramentos, né? E a parte também administrativa. Mas sempre ressaltar que a preocupação de toda a formação é se configurar ao Cristo, ser amigo de Jesus Cristo, para nós não
ocuparmos o lugar de Cristo nas paróquias, né? Mas sermos apenas ministros dele, né? Recordar sempre que nós somos discípulos e ele é o mestre, ele é o único Senhor. Profundo isso, Renan. Muito obrigado. Acho que eu entendi, acho que todo mundo entendeu isso que o Renan trouxe para nós. Mas o que fica mais evidente, Renan, é essa realidade. Porque as pessoas, quando falam do seminário, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é: eles estudam muito, comem muito, dormem muito. E não é isso, né? Tem as etapas, rezam muito, né? Existe todo um processo que ajuda nessa configuração que você está tratando. E como eu estava falando, às vezes as pessoas ficam muito nessa parte acadêmica. Muitos candidatos ficam nessa parte acadêmica, né? Eles acabam se cobrando isso. Eu me cobrava muito isso. Todos nós. Será que eu vou dar conta? Será que sou inteligente o suficiente para dar conta? E não, é todo um conjunto, né? É todo um composto de coisas, né? Sim. E é interessante perceber, o projeto formativo ele passa por dimensões, né? Os documentos vão trazer 4 dimensões, né? Ou 5 dimensões, dependendo de como nós abordarmos, né? Que é a dimensão humana-afetiva, a dimensão comunitária, a dimensão acadêmica e a dimensão pastoral, né? Além, sobretudo, da dimensão espiritual, porque a gente pode ser boas pessoas, podemos ser bons acadêmicos, bons estudantes, podemos viver bem em comunidade, podemos trabalhar bem, mas se nós não formos homens de Deus, nós estaremos traindo a nossa vocação, traindo ao projeto que se espera de um presbítero, que é ser aquele homem de Deus, que leva Deus para as pessoas, mas também que leva as pessoas para Deus. E isso se aprende no seminário. E isso se espera de um seminarista, que cultive essa vida espiritual. Então, claro que todos os dias nós temos uma rotina bem intensa, né? Mas perpassando sempre todas essas dimensões. Rezamos bastante, comemos bastante, né? Estudamos bastante, mas o que também se sobressai é a vida em comunidade, né? Então temos as brincadeiras, temos as refeições, temos mutirões de limpeza, e o mais bonito é perceber que não só fazer as coisas, mas é o estar juntos, né? É o sentido que a gente dá àquelas coisas, né? E isso então tem toda a diferença. Agora me lembra do Papa Bento XVI, que dizia que o seminário é também e sobretudo um tempo de estudo. Curioso que ele coloca também para dizer que as outras dimensões são importantes, né? As outras dimensões são necessárias, senão fica uma formação manca e, portanto, um seminarista manco e um padre manco, né? E o que o povo de Deus quer e espera e reza são por homens equilibrados, homens por inteiro. Então, essa rotina intensa certamente dará bons resultados lá na frente se o seminarista conseguir assimilar tudo na sua própria vida. Isso é sensacional. Homens por inteiro. Então você que está aí ouvindo esse testemunho do Renan, essa aula que o Renan está dando para nós, e deseja vir ao seminário, se tornar sacerdote, comece buscando, né, a sua vida em comunidade, buscando o seu pároco, rezando, pedindo muito ao Espírito Santo para te ajudar, e venha para o seminário. Não tenha medo. Não tenha medo de experimentar ter essa experiência com Deus. Você comentava rapidinho acho que eu nem cheguei a responder uma pergunta que você comentou. Quem é o protagonista da formação, né, do seminário? Né, os documentos vão dizer que o protagonista por excelência é o Espírito Santo, porque ele é capaz de amolecer o nosso coração de pedra, né, e nos moldar ao coração de Cristo. Mas ele também respeita muito, né, cada pessoa, cada indivíduo. E, portanto, hoje os documentos vão trazer que o protagonista também é, principalmente, o próprio candidato. Então, para dizer que, às vezes, as dioceses, os seminários fornecem todo um aparato, muitas vezes até com instrumentos e profissionais de outras áreas, né, como a psicologia, mas é o próprio candidato que é o principal responsável. É ele que precisa reconhecer as suas deficiências, trabalhar aqui no tempo de seminário, claro que não saindo com a esperança, com
com a ilusão de que vai sair pronto. Nunca estaremos prontos. Por isso que se diz que existe a formação inicial e a formação permanente. Porque o tempo todo nós somos chamados a nos formarmos, né? A crescer, a amadurecer. Mas para dizer que é o próprio candidato que deve responder às necessidades, reconhecer aquilo que precisa ser trabalhado nele e buscar, com a ajuda de Deus, crescer a cada dia. Você está no 4º ano de teologia, né? Você tem vivido essa experiência, tem experimentado tudo isso. Hoje, depois de viver todo esse processo que você narrou para nós, qual o sentimento que você traz no seu coração, Renan? Olha, sentimento de gratidão a Deus, sentimento porque é olhar para nós, olhar para trás, perceber quanto nós somos fracos, frágeis, né? Mas principalmente com quanto nós somos amados por Deus. Olhar para trás e perceber quantas vezes Deus se dedicou, se debruçou sobre mim, sobre a minha vocação, perceber as delicadezas de Deus para comigo, certamente não tem como não se alegrar, não tem como entoar um Magnífica para Deus, também encerrando esse processo formativo. Agradecer também pela comunidade, né? Porque a gente não se forma sozinho, por mais que cada um seja responsável pela sua formação, a gente sabe que a comunidade também ajuda muito nesse processo, né? Então, graças a Deus, tive no modo geral, nunca passei tantas dificuldades assim, né? Foram pessoas, foram irmãos, foram amigos, foram pessoas dispostas a me ajudar a crescer, a me ajudar a amadurecer. Então, sou muito grato também à comunidade. E saio também, confesso, com uma certa ansiedade, esperando o que vai vir, né? A expectativa, são 7 anos, querendo ou não, que a gente se afasta, entre aspas, do mundo para se preparar, mas quando a gente quer voltar para o mundo, para o povo, para servi-lo, para amá-lo, para conviver com eles, né? Com as pessoas. Então é isso, é gratidão a Deus mesmo. Fico muito feliz com o processo também que foi me possibilitado, né? Viver com... Chegando ao final do nosso programa, Renan, você comentou no início do nosso bloco sobre a formação permanente. Você pode esclarecer mais? Então, formação permanente é o segundo passo, ou então é o segundo momento da vida do presbítero, né? Ou da vida do candidato da formação presbiteral. O primeiro momento é justamente esse de seminário, então o seminário propedêutico, o seminário maior com a filosofia e teologia. E quando depois do diaconato, o padre também se forma, então ele passa a morar numa paróquia. Por mais que ele saiu do seminário, ele precisa continuar a sua formação, né? Então é por isso que existe a chamada formação permanente, onde os padres aproveitam do momento, da sua disponibilidade para continuar os seus estudos, continuar o seu crescimento pessoal também, né? E o seu amadurecimento espiritual. Na diocese a gente conhece 2 grandes momentos da formação permanente, que é o retiro, né, para uma dimensão espiritual, mas também a chamada Semana Teológica, onde os padres da diocese se encontram durante uma semana para estudar determinados temas, né? Além, é claro, das conversas, das reuniões mensais que existem com os padres. São momentos importantes que ajudam nessa formação permanente. Então chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado, Renan, por ter participado conosco, por ter partilhado conosco um pouquinho da sua vida, da sua experiência e também do que a igreja pensa sobre o seminário. Queremos agradecer também a você que ficou conosco até agora. Peço a você que curta, compartilhe e divulgue esse vídeo, né? Se inscreva aqui no nosso canal e continue acompanhando os nossos vídeos. Deus abençoe. Até logo. Agradeço então o convite, a oportunidade de partilhar um pouco também daquilo que a gente vive, né? Não só lê, mas também vive. Esperamos que esse vídeo possa também ajudar no crescimento e no amadurecimento vocacional de muitos jovens. E as pessoas, as paróquias, eu gosto de dizer uma frase que li, diz assim: a esperança está na semente. O seminário é essa sementeira. A esperança está no seminário. Por isso, rezem, amem e trabalhem pelo seminário da nossa diocese. Obrigado.